Olá, vamos a mais uma videoaula e o tema de hoje é fibrilação ventricular, a famosa FV, uma das grandes arritmias e mais importantes do tema de eletrocardiograma. Vamos então apresentar hoje a nossa última aula da série de aulas do eletro. Partiremos agora para as próximas aulas nos temas que vocês sugeriram no nosso canal. Vamos lá comigo! Muito bem, então vamos à aula de hoje. Tema fibrilação ventricular. Essa é a última aula da série de aulas de eletrocardiograma e abordaremos nas próximas aulas os temas que foram sugeridos aí por vocês. O que seria então fibrilação ventricular? A fibrilação ventricular é uma arritmia das mais perigosas e mais graves que nós temos. Geralmente ela acontece secundária a alguma cardiopatia ou área isquêmica, que conduz aí a um padrão muito caótico e ineficaz da contração ventricular. Na aula passada, nós falamos a respeito da taquicardia ventricular, onde a gente apresentava um único foco ectópico no ventrículo, que acabava excitando e estimulando o ventrículo numa frequência mais alta. Nesse caso, na fibrilação, o que acontece? A gente consegue observar que são vários pontos, são vários focos ectópicos sendo estimulados ao mesmo tempo, o que produz para a gente uma contração totalmente ineficaz, porque o ventrículo ele não chega a fazer uma contração efetiva, ele só fica vibrando, exatamente como demonstrado aqui nessa imagem. E isso não produz ejeção, ou seja, não consegue jogar o sangue para fora do coração. Se define, então, por uma atividade elétrica de alta frequência, ou seja, o ventrículo contrai numa frequência superior a 300 batimentos por minuto. E aí são lançados vários estímulos oriundos de focos ectópicos, ou seja, que nasceram num foco diferente lá do nó sinusal. Então, o nó sinusal ele não é ouvido, assim como o nó AV não recebe nenhum estímulo vindo do nó sinusal e em contrapartida, a gente só tem estímulos vindos de focos ectópicos que acabam lançando aí e realizando essa estimulação nos ventrículos de maneira totalmente descontrolada e descoordenada, fazendo com que o ventrículo simplesmente vibre e não contraia de maneira efetiva. Como que fica, então, o meu eletro? O ritmo de fibrilação ventricular ele se transfere para o papel como um ritmo totalmente irregular, tanto na morfologia quanto na amplitude das ondas. Olha só que bagunçado que fica esse eletro. Então, nós temos diversas ondas e a gente não consegue reconhecer o que é onda P, o que é QRS, o que é onda T. Então, essas ondas com voltagem alta e baixa, a gente consegue observar que realmente a gente não consegue identificar o padrão perfeito de nenhuma onda. Então, você fala assim, mas Kelly, como é que eu faço para diferenciar, por exemplo, da aula passada que você falou do torsades, ou da taquicardia ventricular, para a fibrilação? Então, essa aqui é a diferença. Ó. Esse eletro a gente tem aqui um traçado que a gente caracteriza como taquicardia ventricular polimórfica, ou torsades. Então, se a gente voltar na aula da semana passada, o que a gente consegue observar? Que nesse eletro aqui, a gente tem um serrilhado bem pontiagudo com amplitudes diferentes. Então, as ondas têm voltagens diferentes. Então, ela fica mais alta e mais baixa, mais alta e mais baixa. Ou seja, as ondas ainda têm um impulso elétrico mais forte, uma força, uma intensidade elétrica mais forte. E essa característica assim, das ondas serem mais pontiagudas, define para mim a imagem de uma taquicardia ventricular. Já na fibrilação, olha só o que acontece, as ondas já são mais baixas, a amplitude, que é definida pela força e intensidade elétrica, ela é mais baixa. Ou seja, o ventrículo ele só está vibrando, ele não está contraindo de jeito nenhum. Então, tem bastante diferença. Aqui as ondas são mais altas, aqui as ondas são mais baixas. As ondas aqui são largas, mas aqui são mais largas ainda. Se a gente for olhar para o futuro dessa arritmia aqui, o que a gente vai observar a longo prazo seria a
evolução disso aqui para um padrão eletrocardiográfico de assistolia. Tá? Atenção, o que a gente deve lembrar sempre, isso é pegadinha de todas as provas, tá? O ritmo de fibrilação ventricular, ele é considerado uma modalidade de parada cardíaca, justamente porque se o coração ele não tem batimento cardíaco, né, se não há uma contração efetiva, ele não tem fluxo sanguíneo gerado para o corpo, nem para o cérebro. Logo, eu tenho a necessidade de atuação imediata. Por quê? Essas duas arritmias, né, tanto a fibrilação quanto a ataque ventricular, são modalidades de parada cardíaca, ou seja, o coração não está gerando fluxo sanguíneo para o corpo. Então, existe aí a necessidade de atuação imediata. Qual que é o tratamento que a gente observa para a fibrilação? Então, assim que diagnosticado pelo eletro, a arritmia ela deve ser rapidamente cardiovertida. Ou seja, a única coisa que a gente consegue fazer para tirar o paciente dessa arritmia é a cardioversão, que é a aplicação de um choque mais forte, mais intenso, para que todos os focos ectópicos voltem a se reorganizar e passem a ouvir somente o nosso sinusal. A American Heart Association, que é a associação que descreve as condutas que devemos tomar aí frente a essas emergências, ela diz que para a FV refratária ao choque, ou seja, aquela fibrilação ventricular que já foi feito o choque e ainda assim ela é refratária, ela continua presente no paciente, a American Heart Association indica aí a administração de antiarrítmicos. Quais são esses antiarrítmicos? A amiodarona e a lidocaína. Lembrando que o retardo aí da atuação do profissional nessa arritmia implica na diminuição de chances de reverter essa arritmia para um ritmo sinusal, assim como a ocorrência de sequelas neurológicas para esse paciente. Justamente por quê? Porque na hora que o paciente está diante dessa arritmia, ele não tem fluxo sanguíneo irrigando a parte cerebral, e isso pode transferir para a gente um período sem oxigênio irrigando o cérebro. E se eu tiver um período sem oxigenação cerebral, o cérebro é uma célula extremamente sensível à deficiência de oxigênio e possivelmente então existe a morte celular, ou seja, a morte de neurônios que vai deixar o paciente aí com sequelas para o resto da vida, se por um acaso ele sair dessa arritmia. A estatística fala que a sobrevida depende da precocidade da desfibrilação, ou seja, quanto antes eu desfibrilar esse paciente, melhor será o meu resultado. Ele diz aí que a cada minuto que a gente demora em desfibrilar, equivale a uma perda de 10% de chance de reverter e da sobrevida desse paciente. Então, o que a gente tem que pensar? Que eu tenho que atuar rapidamente. Quanto mais eu demorar para desfibrilar esse paciente, para chocar esse paciente, menor serão as minhas chances de reverter esse ritmo para um ritmo sinusal. Por isso que a gente fala que há tanta necessidade em disseminar aí desfibriladores externos automáticos, que são os DEAs, tá? Para quê? Para que possam ser operados por leigos. Muitas vezes, vamos dizer que se uma pessoa ela tem uma emergência na rua e ela está diante de uma arritmia do tipo taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular, muitas vezes não adianta eu realizar a massagem. Eu preciso desfibrilar para tirar o paciente desse ritmo tão caótico. Somente a massagem não vai resolver o meu problema, não vai tirar o paciente dessa situação. Então, eu preciso sim chocar esse paciente, desfibrilar esse paciente. Só que, muitas vezes, o que pode acontecer? Ele pode estar muito distante de um hospital. E se a gente acabou de ver que cada minuto que a gente perde, eu perco 10% de chance de reverter, e em 10 minutos eu tenho quase que 100% de chance de não tirar o paciente dessa arritmia, não tirar o paciente dessa emergência e ele ir a óbito. Então é muito importante que a gente possa ter mais DEAs espalhados aí pela cidade, né? E ter o treinamento de pessoas leigas para saber atuar e para saber utilizar esse dispositivo com segurança, sem medo. Mais um dado importante,
de 80 a 90% dos pacientes que têm parada cardiorrespiratória entra por situações arritmogênicas, ou seja, é da arritmia. E as duas arritmias que mais frequentemente fazem com que o paciente tenha uma parada é a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular. Por isso é que há necessidade de se ter o DEA e que se possa ser bem utilizado e bem operado por leigos. Bem, por hoje é só. Eu espero muito que vocês tenham aproveitado todo o conteúdo do tema de eletrocardiograma. Então, eu aguardo sugestões de próximas aulas e, se vocês tiverem dúvida, por favor, podem perguntar, conversem comigo através do canal. Começaremos agora outros temas sugeridos por vocês. Estou aberta para opiniões e sugestões que possam ser necessários aí para vocês, ok? Mais uma vez, então, para quem assistiu a aula, dê o like se você gostou. Não esquecendo de se inscrever no canal e deixar aí o sininho acionado para receber as próximas aulas, ok? Tchau, tchau, gente. Obrigada!